A AMD lançou novos processadores Ryzen 5000 para combater a 12ª geração da Intel. Lançou o Ryzen 7 5700X, o Ryzen 5 5600 e o Ryzen 5 5500. O processador que vos trago aqui hoje é o AMD Ryzen 7 5700X. Este é um processador de 8 núcleos, 16 threads, com um boost clock máximo de 4.6 GHz, um base clock de 3.4 e é em todo igual ao 5800X, tirando as velocidades e o TDP, que no caso do 5800X é 105 watts e neste caso do 5700X são 65 watts. E esta poderá ser a grande diferença que este processador tem para o 5800X, que no fundo pode ser compensada com algum overclock. Este processador foi-me cedido mais uma vez pelo amigo do canal José Neixo, que tem o canal K9PT, e foi ele que comprou este CPU e me cedeu para eu testar e depois enviá-lo. Eu peço-vos para visitarem também o canal dele, porque ele faz conteúdo muito diferente do meu e certamente que se tiverem alguma dúvida sobre este processador e precisem que ele faça algum teste, ele o vai fazer de certeza absoluta. Ajudem também o José Neixo, porque é importante termos conteúdo variado português. Vamos lá então aqui aos testes deste CPU, e o sistema de teste já é o do costume, é constituído por uma motherboard Asus ROG Strix X570E com um watercooler Asus Ryojin 240, 32 GB de memória DDR4 a funcionar a 3600, isto tudo numa caixa Lian Li LAN-Cool 215. Vamos começar aqui pelo Cinebench, e aqui no Cinebench R20 em single core nós temos aqui uma pontuação de 594 para o 5700X, que está bem acima do 3700X com 498, um pouco abaixo do 5800X que tem 624 e um pouco acima do 5700G. Também tenho aqui dois CPUs da Intel, o Intel Core i9 11900K e agora o novíssimo 12ª geração, o Core i9 12900K, mas principalmente o Core i9 12900K está numa liga à parte e tem uma pontuação bem mais alta. Depois em multicore, começa aqui a revelar-se um dos problemas deste CPU. Nós vamos ter aqui 5035 pontos, que é acima do 3700X, mas abaixo de todos os outros, incluindo o 5700G. E isto deve-se ao facto da velocidade em multicore, que este CPU atinge ser muito mais baixa, mas depois nós à frente já vamos ver. Vamos continuar aqui com os testes, e aqui no 7-zip o 5700X já suporta mais ou menos bem, porque vai ficar acima do 3700X, que é normal, mas também acima do 5700G, com um desempenho total de 95.744, enquanto o 5700G tem 90.204 e o 5800X 102.135. Aqui já está um bocadinho melhor do que no Cinebench, e agora vamos passar para os testes com o CPU Z. No CPU Z nós vamos ter um single core de 623.3, enquanto que com o 5700G temos 640, o 5800X 6071. Aqui este processador também está um pouco abaixo do 5700G, o que acaba por não ser muito bom, contudo é uma pontuação muito próxima para tirar algum tipo de conclusões. E depois em multicore, aqui realmente há uma diferença um pouco grande. Enquanto que o 5800X eu tive aqui 6764 e com o 5700G 6496, com o 5700X eu só tive 5791. Em relação a jogos, eu fiz aqui dois pequenos testes. A minha placa gráfica é uma AMD Radeon 6900 XT, o topo de gama da AMD, e uma das melhores placas para 1080p. E a 1080p, por exemplo, aqui no Shadow of the Tomb Raider, nós vamos ter 204 frames no teste e com o 5800X vamos ter 212. É uma diferença que não é significativa e que a 1440p e a 4K desaparece completamente. Esta placa gráfica não foi feita para jogarmos a 1080p, foi feita para jogarmos a 4K ou a altos frame rates a 1440p e por isso vai exagerar a diferença que há entre um CPU e outro. Estes CPUs acabam por ser suficientes para jogarmos porque
em resoluções mais altas, o bottleneck vai ser sempre a placa gráfica e é sempre preferível gastarmos mais dinheiro na placa gráfica do que num CPU. E depois temos também aqui o Assassin's Creed Valhalla, que no Ryzen 7 5700X nos dá 133 frames por segundo de média e o Ryzen 7 5800X 150. Mais uma vez, estamos a falar numa placa gráfica topo de gama, uma RX 6900 XT, que não é para jogar a 1080p e que exagera aqui um bocadinho esta diferença. O José tem uma RTX 3070 e se calhar também é interessante ele testar com alguns jogos e ver se o processador vai ser o bottleneck para ele. E mesmo com o 3700X que ele tem, comparar a diferença e ver qual dos dois é que lhe dá melhor performance na resolução a que ele costuma jogar. E estas diferenças têm a ver sobretudo com a diferença de velocidades que há entre um CPU e outro. Enquanto que com o 5700X conseguimos atingir uma velocidade em single core de 4650, com o 5800X conseguimos 4850, enquanto que, e aqui a diferença não é muito significativa, e por isso é que este CPU em jogos está muito perto do 5800X, a diferença em multicore é muito mais expressiva. Enquanto que eu com o 5800X consigo obter em tarefas muito pesadas, como é por exemplo o Cinebench R20, uma velocidade de 4575 a 4550, com o 5700X esta velocidade fica muito perto dos 4000, às vezes um pouco abaixo, 25 MHz abaixo, 25 MHz acima, mas sempre muito perto dos 4000, e o que faz com que seja uma diferença muito grande de frequência de 550 a 575 MHz. E aí é que está a explicação para o baixo desempenho deste CPU em multicore. É lógico que com o PBO ou com um overclock manual nós vamos conseguir levar este CPU muito acima, porque ele está a consumir muito menos do que o 5800X e a nível de temperatura este CPU atingiu um máximo de 53 graus, enquanto que o 5800X, que tem o mesmo número de cores, está a funcionar muito mais alto, tem 83 graus de temperatura máxima. Temos aqui 30 graus de diferença de temperatura, o que faz com que este CPU esteja a trabalhar muito abaixo do que ele consegue, e daí tem-se aqui uma grande margem de overclock, mesmo a gente sabendo que os AMDs não têm grande capacidade de overclock. Este aqui vai o ter porque é um CPU que tem muita margem. O 5800X que eu aqui tenho é um CPU de lançamento, a qualidade do silicone não é das melhores, mas devido às várias revisões e ao tempo que já passou, estes 5700X vão ser muito melhores e por isso vão ter uma margem muito maior de overclock. Pronto pessoal, espero que tenham gostado. Deixo-vos mais uma vez a dizer para irem ver o canal do José Neixo, o K9PT, para verem este CPU e outro tipo de conteúdo que ele faz. Ele faz muito conteúdo de gaming online e tem conteúdo bom, por isso passem pelo canal para o verem. Pessoal, já sabem como é, gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.